mas teve uma menina que falou assim: Você não quer vir para cá? Porque se você vir para cá, você atende a cidade inteira. Aí eu dei risada, né? Aí eu disse assim: Não, não é assim, não é bem assim, né? Eu tô atendendo numa estrutura, tem um consultório, tô assim, assado. Mas é só para você poder ter noção de que lá não tem acesso. Não tem acesso nenhum, nenhum. E aí, assim, essas pessoas ajudam as outras, porque tem gente que não tem condição de pagar a consulta. Pois essas pessoas tiram dúvida para ajudar as outras. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao segundo episódio do nosso podcast Iridologia e Bem-Estar. Eu sou Adriana Valim, sou gestora de projetos do Caminho do Bem-Estar. Aqui é um espaço para a gente falar sobre a iridologia, saúde e bem-estar. Bom, eu já me apresentei. Pri, pode ser que alguém está vendo pela primeira vez, então se apresenta, fala quem você é, o que que você faz. Oi, pessoal. Oi, eu aqui, né, Priscila Capelin. Para você que não faz ideia do que eu faço, eu sou iridologista. Já estou aí há uns bons anos atuando como iridologista, já tratei mais de 35 mil íris. E eu ensino hoje as pessoas a identificar, a prevenir e até tratar, mas sempre a gente vai focar na raiz de uma doença emocional ou na raiz de uma doença física. E a gente faz esse tratamento, essa identificação e essa prevenção através de uma foto do olho, que a gente vai ver aí no nosso primeiro episódio, né? Já falou um pouquinho de como funciona, e é isso. Legal, Pri. Bom, hoje o nosso tema, ele é como a iridologia ela pode ser um diferencial, né, em áreas com pouco acesso à saúde. Então, a gente vai trazer um pouco sobre como a iridologia pode ajudar pessoas que não têm muita, numa cidade grande, né? Por exemplo, eu estou em São Paulo, né? Em São Paulo, cada esquina você encontra ou um hospital particular, um hospital público, tem UPA, né? Mas tem alguns lugares que já é mais difícil esse acesso. Então, hoje a gente vai falar sobre essas cidades que não têm tanta facilidade, né, com a saúde, tá bom? Legal. Então, assim, Pri, eu estive recentemente no norte do Brasil, né? Eu estive no Pará e fui visitar passei por algumas cidades lá, né? Então, eu fui onde a minha sogra nasceu, e lá, realmente, assim, conversando com as pessoas, a gente via que é difícil elas terem um acesso à saúde, né? Não é tão fácil encontrar médicos. Tem até hospitais, tem, só que não tem tanta facilidade. Inclusive, em uma das cidades que eu estive, a pessoa, ela tem que sair de lá, né, da cidade onde ela está, para ir para Belém, que é a capital, né, para fazer o tratamento, para fazer um exame, para passar com um médico, né? E como que, assim, na sua visão, a iridologia ela faria a diferença nessas cidades? Rodrigo, falando disso, me fez lembrar da mudança, né? Recentemente eu também mudei, né? Eu saí aí da Grande São Paulo e eu fui para o interior, né? Hoje estou no interior. E aí eu pude sentir na prática o que que é uma saúde limitada, né? Não é limitada por conta do sistema, né? Não é o sistema de saúde, e sim é a localização. Por exemplo, a cidade, quanto menor ela for, menos hospital tem, menos farmácia tem, menos acesso público. Às vezes não tem nem convênio. Por exemplo, na cidade que eu estou hoje, para você poder, por exemplo, fazer um convênio, a pessoa não vai ter acesso tão simples, né? E não tem, só tem um hospital particular na cidade. Tem um hospital público, um particular. Então, imagina, aqui já é difícil. Agora vamos pensar numa área mais remota, para eu poder te responder a tua pergunta. Vamos pensar ali, em Roraima. A gente vai lá para cima ali no país, né? E a gente vai pensar em Roraima. Vamos pensar naquelas cidades pequenininhas, que tá ali, né? Tem fronteira com os outros países. Vamos pensar nisso. A dificuldade que deve ser o acesso à saúde. E aí, como que a iridologia ajuda? Ela ajuda porque esse profissional ele vai aprender a tratar a raiz do que está acontecendo. Ele de fato não vai ser médico, ele não vai ser um doutor, não, ele vai ser um terapeuta especializado no tratamento do que aquele paciente está sentindo.
E se a dificuldade dele é atravessar uma cidade, ou às vezes até a mudança de estado, para poder procurar ajuda, e agora já não vai ser mais o problema, porque a iridologia vai poder direcionar, né? Em alguns casos, vai dar para tratar. Em outros casos, ela vai direcionar. Então, vou te dar um exemplo, tá? Suponhamos que um paciente lá numa área remota dessa, né? Ou até onde eu tô, sofreu um infarto. Ou tá sofrendo um infarto e não sabe, né? E aí, assim, a gente tira uma foto do olho da pessoa, a gente vai conseguir saber o que está acontecendo. Você já consegue identificar o que está acontecendo. Se você não pode tratar, porque óbvio que não dá para tratar uma pessoa no infarto. Ela precisa de um hospital, ela precisa de algo muito mais especializado. Então, o que que esse profissional, esse terapeuta especializado faz? Ele tira a foto do olho e ele direciona. Essa pessoa não vai ficar achando que é uma dor de coluna, ela não vai ficar achando que é, ah, mas será que é cardíaco? Será que não é? No olho vai dar essa certeza. Então, ela já vai procurar ajuda de um especialista, né, de um cardiologista, de forma específica ali, direcionado, porque se não for assim, ela vai passar para um clínico, ela vai fazer exame, depois do exame, até ela chegar nesse profissional, pode ser que nem dê tempo, dependendo do caso. Então, é por isso que a iridologia, ela pode ajudar muito o profissional que mora nessas áreas, fazendo dessa forma, né? Claro, o profissional que usa isso, né? Entendi, Pri. Então, aí, nesse caso do que você citou do infarto, realmente ela vai precisar de um profissional que consiga tratar, porque o infarto realmente é uma coisa muito grave, né? Não tem como é, medicar com um chá ou só para controlar. Ela realmente precisa de um hospital. Mas existem outros casos que seria possível até a pessoa até que ela consiga ter, por exemplo, acesso a esse médico, né? Citando o exemplo aqui da pessoa que teria que sair, a cidade que eu fui, Salinópolis, né? Ela teria que ir para Belém. Se ela não está com uma coisa tão grave, a iridologia já conseguiria ali amenizar, por exemplo, uma dor, né, que ela tenha na perna, por exemplo, né? Que é o caso que eu presenciei. É uma pessoa que ela tem uma dor na perna, que a perna incha, e ela, não, ela precisava ir para Belém para passar pelo especialista. E outra, às vezes ela não consegue, o especialista demorou muito tempo, Pri, para chegar em um diagnóstico que conseguisse ajudar ela. Nesse caso, a iridologia iria ajudar, porque ela sofre há anos com esse problema, tá? E agora que acharam uma alternativa para que ela não tenha tantas dores. É uma boa pergunta. É assim, a avaliação vai depender da avaliação. A avaliação, ela é a coisa mais importante, tá, Adri? Ela é hoje a coisa mais importante quando a gente fala de ajudar uma pessoa. Então, assim, eu tô tentando ajudar essa pessoa. Eu sou uma iridologista dessa cidade aí, onde você for. O que que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser a avaliação para ver onde está o problema. Porque às vezes o que eu acho que é, não é. Então, eu preciso saber exatamente onde está o problema. Eu soube onde está o problema, eu vou direcionar. Ah, Pri, mas por exemplo, ela vai precisar de um vascular, ela vai precisar de um cardiologista, né? Se a perna está inchando, ela vai precisar de um nefro. Pode ser rim, também pode ser rim, pode ser coração, pode ser rim, pode ser veia, pode ser muita coisa. Mas o olho, ele vai dar a direção certinha do que está acontecendo. E aí a gente pode ajudar a fortalecer esse organismo até que essa ajuda mais específica, especializada chegue. Então, por exemplo, eu não tô com um risco de infartar, não tá com risco de infartar, mas o teu olho, um exemplo, na avaliação a gente já consegue ver se tem uma tendência. Para que que eu vou esperar aquilo virar uma doença? Eu já posso tratar e tirar essa pessoa da zona de risco. É uma possibilidade. Agora, quando está em crise, ela realmente vai precisar de um pronto-socorro. Mas, assim, no caso dessa pessoa que você falou, dá pra gente ajudar. Eu, se eu fosse uma terapeuta nessa cidade, a gente ia fazer uma avaliação, eu já ia, assim, passar vitaminas, minerais, ver o que o corpo dela, o que que o corpo dela precisa, que ele parou de produzir, ele não tem mais, que seria algo para poder aliviar a dor, aliviar o estresse. E aí eu posso te dar até um exemplo, ó. Novamente, estou morando no interior, né? E é que o acesso à saúde, ele é difícil por conta porque não tem muita população na cidade. Não tem gente. Então, tem pouco hospital. Para você ter noção, tem um hospital. Um hospital a cidade inteira. E se acontece algo mais grave, não é nessa cidade que as pessoas precisam se tratar. Fica a 40 quilômetros de distância.
E aí, ontem a gente estava conversando, aí uma amiga falou assim, Pri, eu não tô bem. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, Pri, eu tô com muita dor na coluna, mas é muita dor, eu travei. E a gente tinha um evento, né? Ela falou, não vou conseguir ir no evento, porque eu tô com muita dor. Eu falei, então, vamos ver se a gente consegue te ajudar. E aí, assim, fui, tirei uma foto do olho dela, vi onde estava o problema. Era uma vértebra fora do lugar. Então, era uma vértebra. E ela não sabia o que era. Ela, eu assim, tô com muita dor. Priscila, eu não consigo nem ficar deitada. Eu falei, não, então a gente vai dar um jeito. Aí foi, eu direcionei ela, a gente fez um alongamento, a gente ajustou a vértebra, mas porque eu vi lá no olho. E aí ela melhorou, melhorou da dor. Mas imagina, quanto tempo várias pessoas não ficam com dor que nem sabem o que é, até esperar ajuda, porque o acesso é difícil. Verdade, Pri. Bom, para quem te acompanha aqui, sabe como é feita essa avaliação, mas para quem, pode ser que tenha alguém que esteja vendo pela primeira vez, né? Então, explica um pouquinho da avaliação, Pri, do olho, como que é através da foto, né? Explica um pouquinho para gente, para quem ainda não sabe. Então funciona assim. A gente tira uma foto do olho da pessoa, só que não é qualquer foto, né? Existe o jeito certinho de tirar foto. Não adianta, tem gente que até brinca, né? Eu falo que eu sou iridologista, a pessoa então ela regala os olhos assim, para ver se eu já consigo avaliar. Não é assim. Não é regalando os olhos que a gente vai conseguir avaliar alguma coisa. Precisa de uma foto mesmo, né? Uma foto tirada do jeitinho certo. Aí na hora que a gente tem essa foto nítida, a gente consegue usar a avaliação. O que é essa bendita avaliação? É quando a gente usa um passo a passo para a gente poder ver a raiz do que está acontecendo. Então, ali a gente vai entender qual é o órgão mais frágil, o que está acontecendo, aonde está a dor, aonde essa pessoa precisa olhar, é falta de água, de vitamina, de mineral, tudo o olho mostra, através de cada marcaçãozinha do olho. Então, às vezes, até uma veia em história no olho, né? Isso também significa alguma coisa. Nem tudo é grave, mas tudo significa alguma coisa. Então, a gente faz essa avaliação de todas as cicatrizes que o nosso olho tem. E aí, após essa avaliação, tem lá para onde a gente precisa direcionar. No caso dessa minha amiga, era uma vértebra. Só que tem outros casos que é nervo ciático, tem outros casos que não, que precisa realmente de uma ajuda muito mais profunda, né? Mas a gente pode direcionar. O profissional na área remota, ele precisa ter o conhecimento da iridologia, sabe, Dri? Porque se ele não tiver, ele fica muito limitado no que ele pode fazer, até pela saúde das pessoas mesmo. Ele precisa se Entendi. especializar. Se todo profissional, terapeuta, né, nas cidades remotas ou nas cidades distantes, né, da Grande São Paulo, de uma cidade maior, tivesse acesso à iridologia, a gente teria menos pessoas doentes, porque a gente ia tratar ali antes de virar de fato uma doença ou um problema, né? Tudo que demora, né, fica pior. Dependendo do caso da saúde, tudo que você demora para tratar vai ficar pior. No caso, na iridologia, ela pode diminuir esse tempo de tratamento e pode direcionar. A ajuda é assertiva. Legal, Pri, legal. E assim, e como que uma pessoa que mora numa área assim, como que ela pode aprender, né, a ajudar a sua região? O que ela faz assim para ajudar essa região? Então, a primeira coisa, ela precisa aprender da iridologia mesmo. Eu não vou dizer que ela pode pegar qualquer mapa de iridologia e ajudar uma pessoa que não é assim que funciona, né? Porque senão, isso daí a internet está lotada, né? Você pode colocar lá na internet, pronto. Mas como que você pode ter certeza que aquilo é válido, né? Então, a primeira coisa mais importante, ela precisa aprender a iridologia que trata a raiz do problema. Não a iridologia que trata só o problema. Porque se é para tratar o problema, todo mundo trata o problema, né? Eu vou no médico, o médico trata a minha dor de cabeça. Mas ele não consegue tratar, às vezes, a raiz. Por exemplo, às vezes a pessoa pode estar com dor de cabeça e a raiz pode ser o dente. E aí o neuro passou um remédio. O clínico passou um remédio, mas no fundo era só o buco que precisava fazer um ajuste, porque a arcada dentária dessa pessoa estava sambando ali dentro da boca dela. É uma possibilidade. Então, assim, o que essa pessoa pode fazer para poder ajudar? Primeira coisa, ela precisa aprender a fazer a iridologia. Ela precisa incluir a iridologia numa boa avaliação. Vai assim, demandar dela mais tempo de avaliação, só que vai demandar mais resposta e menos tempo de tratamento e mais assertividade. Ela vai ser precisa, ela não vai ter dúvida. Ah, eu tô com dúvida se é emocional, eu tô com dúvida se é físico. Vamos tentar aqui para ver se ajuda. Não, ela vai ter certeza, que o olho vai mostrar. Entendi. Então, assim, existe um passo a passo, né? Existe um processo para que ela consiga identificar.
para ela poder ajudar. Aí a pessoa tem que ir atrás do conhecimento, né? Ela tem que aprender, né? Por exemplo, no nosso caso, a gente tem várias ajudas. A pessoa pode entrar no YouTube e ali tem aulas, né? Aulas gratuitas, né? Que eu mesmo dou para poder ajudar essas pessoas. Então, se ela pegar uma aula daquela e a pessoa tiver com algum problema daquele que foi dito, ela vai conseguir direcionar, ela vai conseguir entender a raiz. Agora, por exemplo, recente, a gente no Outubro Rosa, né? A gente falou sobre a saúde da mulher. E aí, quando você entra ali naquele vídeo, você entende que a raiz de uma saúde pélvica ou a raiz até da saúde das mamas não tem a ver não tem a ver com as mamas e não tem a ver com a pelve, a gente vai conseguir entender que tem a ver com o que eu disse no vídeo. Então, essa pessoa vai conseguir entender a mulher que visita ela que está com dor. Então, assim, é muito importante. Lá no YouTube, as pessoas assistem a aula. Então, a gente tem várias ajudas. O primeiro é o YouTube. Eu acho que se a pessoa quiser aprender, tiver umas boas aulas, é lá. Depois a pessoa, ela pode ir para o Instagram, ela pode... Até a gente tem um curso, né, que as vagas não estão abertas, mas a gente tem um curso, o Caminho do Bem-Estar, que direciona as alunas para isso, né? Mas hoje o que ela tem acesso é o YouTube. Ela pode ir lá aproveitar. Aproveita e já assiste, né, a aula do Outubro Rosa, que é aquela aula tá surreal, né? São coisas que ninguém diz, porque as pessoas dificilmente tratam a raiz, né, Dri? Elas estão preocupadas com o problema. E eu não é que eu não estou preocupada com o problema quando eu falo disso, e nem que eu não direciono os alunos. É que, na realidade, o problema é onde termina a situação. Então, eu estou preocupada com o problema, é onde terminou, mas onde começa? Porque onde começa pode ter vários agravantes, né? Então, ali naquela aula até, a pessoa pode assistir, porque vai conseguir entender. Legal, Pri. E assim, né, também que na iridologia você consegue ver que algumas coisas, elas são realmente física, uma dor física, né, que o corpo está respondendo, e outras são emocionais, né? O que na medicina convencional, eles não têm não conseguem diferenciar isso, né? Acho que é importante a gente deixar isso claro também, né? É. Isso pode ser uma falha grave, né, Dri? Então, eu vou citar outro exemplo aqui. A pessoa estava com muita dor nas costas, muita dor, muita dor, muita dor. Ah, é porque eu já travei a coluna. Eu falei, ah, então tá, vamos ver. Tirei uma foto do olho, estava no consultório, tirei uma foto do olho. Aí eu vi, assim, que a estrutura da coluna, ela realmente precisava de ajuda. Só que ela estava tão abalada emocionalmente por uma certa situação que aconteceu. Óbvio que o olho não vai mostrar a situação, mas o olho mostra a tensão. Ela tá muito tensa. Então, quando a gente tá tensa, o que que essa pessoa faz? Ela endurece o corpo dela, porque ela precisa aguentar a pressão que vai vir. Então, essa pessoa passou muito tempo tensa. Então, tensionou os músculos de uma coluna que já tinha desvio de coluna. Então, ela teve uma crise de coluna. Só que é físico? É. Mas qual foi a raiz? É emocional. E isso eu só consegui ver pelo olho. Agora, imagina se essa pessoa só trata o físico. Ela vai tomar remédio, ela vai tratar e não vai melhorar. E daqui a pouco vai fazer uma infiltração e não vai melhorar. O problema não vai embora. Por quê? Ela não aprendeu a deixar de estar tensa. Ela só sabe continuar daquele mesmo jeito. Então, a iridologia, ela mostra isso, que tem um caminho duplo, né? Ou a raiz é física e afeto emocional, ou a raiz é emocional e afeto físico. E aí entra uma frase que eu sempre falo: nem tudo é emocional e nem tudo é físico, né? A gente precisa saber o profissional que quer mesmo. Se é um profissional bom, um profissional preciso, um profissional que se importa com a pessoa, ele precisa saber se o que a pessoa está passando é físico ou emocional. E às vezes a pessoa não dá conta de dizer, né, Dri? Quanta gente consegue, quantas pessoas que a gente conhece que não dão conta de dizer? Elas nem mesmo sabem. Então aí a gente estuda para poder ajudar. Por isso que eu falo, lá as aulas do YouTube, elas vão ajudar bastante a pessoa a entender essa raiz. E a iridologia ajuda. Bater uma foto do olho, na hora. A gente consegue saber o que está acontecendo. Não é verdade que às vezes as pessoas elas estão acostumadas, né, a os problemas, a tudo que vem em cima, ela só vai aguentando aquilo, né? E ela não entende que o corpo ele vai reagir e toma simplesmente vai ali toma um remedinho para dor, que acha não, essa dor nas minhas costas é porque eu dormi mal, essa dor na minha cabeça é porque eu dormi mal ou porque, enfim, eu tenho enxaqueca. A pessoa, às vezes, ela toma aquilo para si, né? Eu tenho enxaqueca e vive com aquilo. Ah, é enxaqueca.
e não vai atrás de tratar a raiz da doença, né? E isso na iridologia consegue ver de onde vem, né? Isso é importante a gente deixar claro para as pessoas isso, porque é, parece assim, parece mágica, mas não é. Então é importante esclarecer, né? É um processo e dá para identificar de onde surgiu o problema, né? Não, não é mágica, não é espiritismo, não é ocultismo, né? Porque é o que as pessoas mais me perguntam aqui. Não, não é nada disso. Ela é precisa mesmo, é muito precisa. E é o que já a nossa medicina convencional não consegue fazer, porque a demanda da população doente é muito alta. Então ela não consegue tratar a raiz, nem que ela queira. Alguns médicos até conseguem, mas eles atendem no particular. E aí não é um acesso público. Porque a pessoa talvez não tenha o dinheiro para poder pagar aquele médico, que ele vai, ao invés de ele te avaliar e passar um remédio, ele pede assim, ó, 80 exames para você fazer. Eu já vi gente até reclamar. Ah, eu tenho que aqui, ó, fazer todos esses exames para depois o médico passar um remédio. Ele tá, esse médico tá certo. Só que o que nós estamos acostumados é a gente passar num pronto-socorro e ele já passar um remédio antes do exame porque a gente quer que resolva o problema. Então, ali a gente está ajudando o paciente a sair da crise, mas não tratar a raiz do problema. Então, a iridologia já não é assim, não é impossível. Não tem como você tirar a foto do olho de uma pessoa e não ver a raiz. Tem que ver a raiz, tem que ser capaz de ver a raiz para poder direcionar. Então, a gente vê o começo e o final, né? Onde começou e onde termina. Sem sair aqui do nosso tema, né? Mas assim, até mesmo um exame esse exame ele é um exame difícil de conseguir, que é o exame de sangue de alergia ao glúten, à lactose, e não é em todos os lugares que tem esse exame, não são todos os laboratórios. Inclusive, eu acho que se for uma cidade que não tem acesso tão fácil, né, a esses exames, a pessoa às vezes sofre com essa doença há anos, vai ficar sofrendo sem saber. E fala um pouquinho como a iridologia ajudaria nesse caso desse exame de sangue, né? E no caso a pessoa não precisa nem do exame. Então, ó, aqui eu digo aqui onde eu moro mesmo, onde eu tô morando, não tem. A pessoa, para poder fazer um teste de alergia, né? Ela vai precisar ir para outra cidade. E ela vai precisar esperar o banco, né? A fila de espera, né? Tanto no particular quanto no público, porque a demanda é alta. Agora, na iridologia, ela já não é assim. A gente consegue ver qual é a sensibilidade, que a pessoa nasceu com aquela sensibilidade. Nem tudo é para todo mundo. Nem todo alimento faz bem para todo mundo. E não é porque um alimento é saudável que ele vai fazer bem. Por exemplo, leite de vaca é super saudável. Para quem? A gente precisa descobrir para quem. Para quem quando, né? Ah, mas ó, a manga. Ah, não, mas ó, o pepino. Não, mas olha, a jabuticaba, tá? Mas é para quem? Quem? Quem tem essa sensibilidade? O olho mostra a sensibilidade. O olho mostra, ele consegue saber se a pessoa é sensível ao glúten, se é sensível à lactose, em que grau que tá isso, quanto de irritação causou. E Dri, eu posso te dizer assim claramente. Vamos pensar, vamos voltar, né, aqui. Ah, eu tô morando numa cidadezinha super pequena. Eu tô numa cidade pequena, mas ela não é super pequena. Vamos voltar lá para onde você foi, né? Você viajou. Aí você tá lá, você domina a iridologia, você foi só viajar. Tá lá visitando a família, e aí você tem uma sobrinha que ela tá passando mal. Ela come e passa mal, ela come e passa mal, come e passa mal. Come, ela vai pro banheiro porque ela tem diarreia. Ela come, e aí você tá vendo, acompanhando. Passou 2, 3 dias. Se você tem um conhecimento de iridologia que direciona, você vai tirar uma foto do olho dela e você vai poder dizer, ó, é o glúten, ó, é a lactose. Vamos fazer um teste? Vamos ficar 3 dias sem? Para ver se você consegue lidar com isso. Aí, quando essa pessoa retira esse alimento que causa sensibilidade, ela melhora. E aí, isso não é assim, é mágica. Não, é a avaliação. É que, da mesma forma que o médico avalia o exame de sangue, a gente avalia o olho. E por que que o olho, ele, assim, consegue mostrar essa precisão? Porque ele tem todas as terminações nervosas estão ali, né? Toda a formação do DNA tá ali, marca ali. Então é por isso que é tão preciso. Então dá pra gente poder ver. E aí isso ajuda a pessoa que não tem acesso a um hospital, a fazer esse exame. Porque nem em São Paulo é todo lugar que faz.
É verdade, São Paulo é difícil para conseguir esse exame, né? E imagina, eu fiquei pensando é, nos lugares que eu fui, né? Eu visitei 3 lugares lá que, nossa, eu conversava com as pessoas assim, aí na minha cabeça eu só ficava pensando, meu Deus, uma pessoa que com iridologia aqui, que conhecesse a iridologia, ia ajudar tanta gente e fácil, né? A pessoa ia Uhum. só tirar uma foto do olho ali e ia conseguir ajudar essas pessoas que elas não têm nem. E às vezes assim, elas não têm nem ideia, né, do quanto isso, às vezes, seria fácil, porque assim, é muito fácil, porque eu vejo, né, no dia a dia, trabalhando com você, eu vejo assim, o dia a dia como uma foto, você vai e fala, ó, para de comer. No meu caso, você falou, para de comer tal coisa que vai te ajudar. E às vezes um exame que é tão caro, né? Porque esse exame de alergia ao glúten, ele é um exame caríssimo, né? Em alguns lugares eu pesquisei laboratórios que chega a custar R$ 900 esse exame. Então, e assim, uma consulta de iridologia já iria ajudar a pessoa, né? Mas ajuda mesmo, né? Eu vou te citar outro exemplo. Esse final de semana a gente teve dois eventos aqui, né? De coisa minha aqui, da minha vida pessoal. E aí uma amiga chegou no sábado de manhã, a gente estava iniciando o evento, ela falou, Pri, eu não tô bem. Eu falei, o que tá acontecendo? Ela falou assim, Pri, ai, não conta pra ninguém, mas assim, eu tô com muita dor de barriga. Eu falei, sério? Aí eu tava com aparelhinho, né? Eu sempre levo, né? Eu fui para uma outra cidade, menor do que a que eu tô. A cidade que eu fui, Dri, tem 20 mil habitantes. Aí eu falei assim, puxa, não tem hospital nessa cidade. Só tinha uma Santa Casa. Não tem nenhum hospital. Eu falei, se ela passar mal, a gente vai precisar ir para outra cidade. Aí eu fui tirar uma foto do olho. Aí eu falei, você comeu alguma coisa? O que que você tomou de café da manhã? Aí ela foi, falou, eu falei, o que que você comeu de janta? Ela tinha comido uma comida japonesa na sexta noite, só que ela comeu uma parte dessa comida que não é para comer. Ela comeu e aquilo é tóxico. Eu não sei o que é, tá? Ela falou o nome, mas eu não sei o que é porque eu não conheço. E aí ela falou assim: eu comi isso. Aí eu falei: ah, tá, deixa eu ver. Coloquei no Google o que era, que eu não conheço a comida. Aí eu falei: mas isso é tóxico, né? Eu falei: você comeu isso mesmo? Ela falou assim: comi. Eu falei assim: que cor que tá saindo as fezes? Ela falou assim: preta, tá saindo preta. Ele, não, preto não é sinal bom, então a gente precisa ver. Aí eu falei, aí eu tava, né, com um mineral que corrige intestino, que era o que ela precisa. Aí eu falei assim, ó, toma esse mineral, que a gente vai agora, a gente vai trabalhar. Então você toma esse mineral, daqui umas 2 horinhas a gente conversa. Vê se você tá melhor. Ela tomou o mineral e ela conseguiu ficar no evento. Então imagina, a gente tava assim, ó, ela não, e ela ia perder o evento, ela não ia participar, ela tava com vergonha, porque é constrangedor, né? Quando a gente fala de intestino, é super constrangedor. E aí deu para poder ajudar ela. Agora, assim, hoje aqui na cidade, eu acho que em tudo, né? Hoje tá tudo fechado aqui, em toda a região. Então, onde ela ia conseguir médico? Não tem médico, pronto-socorro tá fechado. Não tem. Onde ela ia conseguir? Não tem direção. Para ela poder ser atendida, ela teria que esperar daqui 2, 3 dias. Então, olha só, uma simples falta de olho, que possibilitou ela ficar no evento, que ela tanto se planejou para aquilo, e que agora estava com problema para não ficar, né? É incrível, né? Isso realmente é incrível. Eu sempre não canso de dizer que a iridologia, quem tem esse conhecimento, é assim, é uma coisa grandiosa mesmo. E Pri, você tem alguma experiência assim para contar para a gente em lugares, uma história assim, um lugar mais distante, que realmente não tinha nenhum acesso a nada? Pensa numa história assim que te marcou para compartilhar com a gente. Eu tenho. Eu atendi uma pessoa do Pernambuco, é uma cidade bem pequenininha do Pernambuco. Eu atendo bastante gente de lá, mas essa cidade é muito pequena, essa cidade, 6 mil habitantes. Essa pessoa que eu atendi era parente de uma pessoa que morava em São Paulo e que passou comigo no presencial. Então, ela era prima. A prima dela passou comigo no presencial, gostou e falou: prima, vai. Ah, mas como que eu vou fazer? Não, a Priscila atende online. Atendi essa menina jovem. Menina, assim, 25 anos. Entendi. Ah, mas é porque o problema dela era a bendita dor de cabeça. Ah, muita dor de cabeça, enxaqueca. A gente já foi em neuro, nada. Para ir para o neuro tinha que ir para o estado, né? A capital do estado, e não dava, porque era muito longe.
era quase 400 quilômetros de distância. Aí eu disse assim pra ela, eu falei, vamos fazer aqui esse tratamento aqui? Vamos tentar, né? Por que que eu disse que vamos tentar? Porque, assim, vamos ver se ela está disposta a fazer todo o tratamento. A gente retirou o que causava a intolerância dela, que ela tem uma intolerância. No caso dela, ela tinha intolerância a glúten. A gente melhorou a modulação intestinal dela, adicionamos alguns alimentos. Ela tratou coluna, ela tomou mineral para o intestino. Ela tomou. Olha só, mas era dor de cabeça, né? Vamos olhar. O problema era dor de cabeça. Então eu fui ali na raiz. Falei para ela procurar um profissional da saúde, um fisioterapeuta da cidade, que pudesse ajudar ela na coluna dela. Ela estava com desvio da coluna, isso era muito importante. Tratamos a coluna também. Dri, passou 30 dias. Ela foi lá no Instagram e falou assim: Dri, eu tô bem melhor. Aí eu falei: ah, então agora eu vou entrar em contato. Fui no WhatsApp, né? Aí eu falei assim: ah, você tá melhor? Ela falou assim: tô bem melhor. O que você fez? Ela falou assim: nenhum médico conseguiu me ajudar. Pri, faz 4 anos que eu tô com essa dor de cabeça. A gente já gastou horrores, horrores. Meu pai estava até cogitando a possibilidade de a gente viajar para São Paulo e morar em São Paulo para ver se conseguia alguma coisa. Aí eu falei, então, mas a dor de cabeça era por conta de três questões, né? O problema de coluna que ela tava, o bruxismo e o intestino. É o que ela comia. Então, imagina tendo uma crise dos três, afetava a dor de cabeça. Eu falei, então a gente resolveu. Ela, então tá bom. Até então, simples, né, Adri? Mas essa menina me indicou, ó, umas 200 pessoas. Não, não assim. Cidade toda. Aham. E hoje, olha só, hoje, uma das meninas estuda, né? Uma dessas primas, porque ela tem de primo, tio, pai, mãe, vô, era assim, ah, agora é a doutora Priscila. Ah, a doutora Priscila. Não, já passou com a doutora Priscila? Era assim. E aí fui atendendo, ao longo, assim, de 6 meses. Eu fui atendendo. Mas, assim, eu não costumo perguntar de onde a pessoa é. Eu vejo ali a ficha de inscrição, eu não costumo perguntar. Mas teve uma menina que falou assim: você não quer vir pra cá? Porque se você vir pra cá, você atende a cidade inteira. Aí eu dei risada, né? Aí eu disse assim: não, não é assim, não é bem assim, né? Eu tô atendendo numa estrutura, tem um consultório, tô assim, assado. Mas é só pra você poder ter noção de que lá não tem acesso. Não tem acesso nenhum, nenhum. E aí, assim, essas pessoas ajudam as outras, porque tem gente que não tem condição de pagar a consulta. Pois essas pessoas tiram dúvida para ajudar as outras. Aí agora, uma das primas está estudando. Ela é uma das nossas alunas. E ela assim, não, Pri, eu tô ajudando, eu tô ajudando. Todo mundo que eu tava, que assim, não tinha condição de você atender, agora eu tô ajudando. Eu falei, é isso? Essa é a ideia. Então, imagina, ela possibilitou saúde para a cidade, né? E aí, Dri, muito engraçado isso, porque assim, o mercado da cidade lá faz anúncio, né? Faz anúncio no megafone, né? Ah, E aí ela perguntou se não podia fazer anúncio da iridologia no megafone. Aí ela falou assim, olha, aí ela foi, explicou o que era a iridologia, a cidade inteira ouve, né? Que é um bairro, né? A cidade inteira ouve, ela foi, explicou, e agora ela tá com fila de espera para atender. Então imagina, é uma cidade nossa, que remota, legal. né? É uma cidade que não tem nada, e ela tá ajudando. Aí passou o caminhão com aquele megafone anunciando ela. Aham, Agora ela tem fila de espera. sim. Aí eu falei assim pra ela, eu falei, tá vendo? Então agora a gente tem que treinar mais gente para que possa te ajudar, né? Eles vão ser parceiros, né? Não tem concorrência, sabe, Dri? Tem muita gente doente, né? Não tem É, concorrência quando tem muito problema, né? Você tem que resolver o problema, né? Tem que resolver o verdade, problema. Então, assim, se a cidade tiver 4, 5, 6 iridologistas, acabou, cobriu a cidade inteira. verdade. E quanto mais pessoas aprenderem, mais pessoas serão ajudadas, né? Porque além de ser uma profissão que bem remunerada, né? E a iridologia é uma profissão bem remunerada. Só que, assim, consegue ajudar muitas pessoas, né? Mais pessoas sendo ajudadas, né? Então, isso é importante numa cidade pequena e numa cidade grande, independente, né? E também, assim, e não só, né, para profissionais que são iridologistas, mas também para várias áreas, né? Que a iridologia ela pode agregar nessas áreas, né? Isso é importante a gente ressaltar também aqui, já que a gente está falando, por exemplo, nessas cidades pequenas mesmo, uma nutricionista.
A iridologia ajudaria muito o nutricionista com seus pacientes para trazer mais resultados para eles, né? Então, esse é um grande diferencial também. E traz mesmo, né? Eu acho que esse é o objetivo, né? Se todo mundo, se toda cidade tivesse um iridologista e conseguisse tratar a raiz, a gente daria a oportunidade das pessoas ficarem mais saudáveis, né? Sim, com certeza. Pri, como que você enxerga assim, né, a responsabilidade de um terapeuta ou de quem quer ser terapeuta, né, para ajudar as pessoas nessas regiões que já têm a dificuldade, né, do acesso à saúde? Como você vê isso, Pri? Acho que a primeira responsabilidade é a gente entender que a pessoa ela tem um problema real e que se ela não conseguiu resolver o problema, é porque não se descobriu a raiz. Acho que a primeira responsabilidade, assim como eu vejo, então eu vou explicar, é assim, ó. Ah, eu tô com dor de cabeça. A pessoa tentou de tudo e não conseguiu resolver a dor de cabeça. Então tá, você não é bom em descobrir a raiz. Você não conseguiu, porque tem uma raiz. Quando descobrir a raiz, resolve o problema. Claro que quanto mais, né? Quanto mais tempo essa pessoa tiver problema, mais tempo de tratamento e mais demanda ela vai ter. Só que eu acho que o primordial da responsabilidade da pessoa que trata é a avaliação. É uma boa avaliação. Se ele não faz uma boa avaliação, ele nem sabe a raiz do problema. Não sabe a raiz do problema, não consegue ajudar. Ele só vai tratar problema. E aí, se for para tratar problema por problema, já tem um montão de gente tratando problema. Então, essa é a primeira, é como eu enxergo. Outra coisa que eu acho que é a pessoa que precisa, ela precisa ter, né? É uma grande responsabilidade de saber até onde ela vai, até onde ela trata. Até que ponto nós tratamos uma pessoa? Será que a gente trata uma pessoa que tem infarto? Será que a gente trata uma pessoa que tem um problema patológico bem grave, como por exemplo, no caso de um câncer? Até que ponto? E assim, será que a gente é melhor do que a medicina? Então não é. Não, isso é assim, é complementar. Tanto que o nome da terapia é uma terapia integrativa. E tem algumas áreas que usam, Dri, o nome terapia complementar, porque é mesmo. Ela complementa o que faltou da convencional. Então a gente precisa entender até que ponto eu vou, que o trabalho, às vezes o trabalho tem que ser em conjunto. Tem que ser o médico e você, o profissional e você. E eu acho que a outra coisa bem mais importante é tratar ter a empatia pelo paciente e tratar não o que ouve, não só o que eu estou ouvindo, mas o que de fato está acontecendo. Ah, eu estou morrendo de dor de cabeça, estou morrendo, morrendo, morrendo. Tá bom? Vamos entender. A gente não vai negligenciar o que esse paciente ouviu, só que o que esse paciente falou, o que a gente está ouvindo. Mas a gente precisa ter noção de que o que a gente está ouvindo é onde termina. Então a busca é aonde começa. Então, é ter empatia, né? Acho que essas três coisas, eu acho que eu poderia dizer. Uma boa avaliação, entender que não substituímos nenhum médico, pelo contrário, trabalhamos junto com eles. E, por último, é assim, não, assim, ter empatia não é só ser um bom ouvinte. É você entender que você precisa também descobrir a raiz. É você fazer algo pela pessoa na raiz do problema dela. Acho que essas três coisas são primordiais quando a gente fala de uma pessoa que realmente quer atender nessas áreas, né? Pri, e interessante isso que você falou, porque as pessoas elas têm um pouco de dificuldade, né, em entender que nem sempre entender a raiz, né? Elas têm a dificuldade de entender a raiz. Todo mundo chega e fala de dor, do problema, né? Do sintoma. Ela traz todo mundo e quer ser tratada sobre esse sintoma, né? Então, isso eu acho que ainda é uma dificuldade das pessoas para entender isso, inclusive de muitos terapeutas mesmo, conversando com muitas pessoas eles ainda não entendem isso, né? Algumas pessoas eu vejo que querem, não, ela tá com insônia, toma um remédio ali que vai fazer dormir. Ela tá com, o paciente está com a dor do lado esquerdo da barriga. Ah, toma um Buscopan, né? Então, esse é um grande, acho que ainda, isso é um bloqueio ainda para as pessoas, né? Hum. É um bloqueio que a gente não é ensinado, né? É o que você falou. Não é ensinado, né? No pronto-socorro não se trata a raiz, não tem como. É uma crise que você tem que tirar.
A pessoa tá ali com dor, tem que realmente tratar a dor. O médico que tá ali, ele tem que tratar a dor, tem que ser especialista em dor. Ele tem que ser especialista assim, você tá sentindo dor aonde? Aqui? Ah, então eu sei que aqui tem assim, 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 então a gente vai fazer isso. Ele precisa, porque a pessoa pode morrer na frente dele. Não é o nosso caso, né, Dri? Não é. Não é um caso de um terapeuta que quer fazer atendimento. Não, um terapeuta que quer fazer atendimento, ele não tem que ser um terapeuta que apaga incêndio, senão ele nunca vai ser bom. A gente respeita a medicina, desde que o médico faça o trabalho dele. Vamos fazer o nosso. Vamos ajudar esse paciente a entender que ele teve uma crise por causa de algo. E tá tudo bem se o médico não viu, porque o médico estava preocupado com a dor dele, que a dor podia matar ele. Porque dor mata, né? Dependendo da dor, mata. Então, o médico Verdade. estava preocupado com isso. Então, o que nós vamos estar preocupados? E preocupados com a raiz, do que causou a dor, já que ele não está mais com dor. Nenhuma pessoa que está com dor, ela consegue prestar atenção no que você está falando. Então não dá para ser um terapeuta bombeiro, né? Terapeuta bombeiro não dá. Agora tem um monte também, né? E tudo bem, não aprendeu a raiz, né? Acho que é por isso que as pessoas estão fechadas, porque tem tanto profissionais que eles querem imitar médico, né? Eles querem ser médicos sem ter estudado a medicina. Então, eles falham nisso, né? Eles ocupam um lugar que não é deles, porque não é. Não é para a gente poder ser um terapeuta bombeiro, não. Agora, médico faz um trabalho de bombeiro, né? Ele precisa fazer isso, né? Ele foi treinado para isso. Então, o terapeuta precisa estar preocupado mesmo com a raiz, com a causa, do porquê. Eu sempre digo isso, sabe, Dri? Eu falo assim: você tem uma mente terapêutica? Às vezes a pessoa não é nem terapeuta, mas ela já tem essa mente. Que é assim: eu tô te contando um problema e você fica assim, mas por que que você tá sentindo isso, né? Que estranho, por quê? Ah, você fez isso, fez aquilo. A pessoa que fica investigando, ela já tem isso dentro dela, que ela tem que descobrir a raiz, o que outras não têm, né? Então, essa mente de terapeuta a gente precisa desenvolver para a gente poder ajudar, né? Senão você vai ficar tratando dor, né? Não dá, né? E isso é treinável, né? Dá para aprender, né? Dá para aprender, ter essa mente de Exatamente, ninguém nasce com terapeuta. ela. É que as pessoas desenvolvem isso na vida, é isso mesmo, dá para aprender. E é o que eu ensino, né? É o que eu ensino. A gente tem a nossa formação, né? O caminho do bem-estar, é o que eu vivo ensinando para todos os alunos. Vocês precisam desenvolver uma mente de terapeuta. Isso é possível. É possível. É treinável. Legal. E deixar sempre claro, né, que não vai anular o trabalho do médico, né? Isso deixar claro que a iridologia ela não anula o trabalho do médico, que é importante, né? Os médicos eles são importantes, eles fazem um trabalho muito importante. Só que a iridologia está aí para complementar, né? Para ajudar. É. Imagina, eles salvam vidas, né? Não, imagina você abrir mão do seu dia inteiro com a sua família, podendo fazer outra coisa. Mas você tá ali num pronto-socorro, atendendo 50 pessoas por dia e tentando salvar 50 vidas, 50 pessoas que podiam morrer. É Então, verdade, Pri. E assim, Pri, a gente já está aqui caminhando para o final, mas e queria que você deixasse aqui três conselhos, tá? Para quem quer ser um terapeuta nessas regiões aí de pouco acesso. Lá, lá no interior do Pará, do Pernambuco, e por aí vai, né? Na África, né? Que tem tantas pessoas que fazem um trabalho, né, por lá que também tem dificuldade de ter acesso à medicina, né? acho que o primeiro conselho é estude. Estudar vai ser a raiz, né? Estude muito, estude a raiz do problema. Estude mesmo. Ah, não sei por onde começa. Começa lá pelos meus vídeos no YouTube. Ali tem muito conhecimento. Tem muito conhecimento acadêmico ali, né? Que a pessoa ela pode entender a raiz do problema ali, num vídeo de 30 minutos, num vídeo de 1 hora. Então, estude, estude mesmo. E o segundo conselho que eu vou dizer é desenvolva empatia. Mas, Pri, de que empatia que você está falando? É a empatia de não só sentir a dor da pessoa, mas é a empatia terapêutica. É de sentir a dor da pessoa e saber como ajudar ela. Porque às vezes eu sinto empatia por você, Adri, eu sinto muito pela sua dor. E às vezes eu sinto mesmo. Só que na realidade eu não sei nada que eu posso fazer por você.
Então a empatia não está completa, porque a pessoa que ela é empática, ela vai ter uma ação. Ela não só sente a dor no coração, ela vai ter uma ação. Então, a empatia terapêutica é isso que a pessoa precisa desenvolver. Ela precisa desenvolver a capacidade de se colocar no lugar do paciente, se colocar no lugar do paciente e voltar para o lugar de terapeuta e falar: eu sei o que eu posso fazer por você. Porque ela já vai ter estudado, né? Se ela seguir o primeiro conselho de estudar, o segundo ela consegue aplicar. E o terceiro é estar disposta mesmo a ajudar as pessoas. Precisa ter disposição. Precisa ter. Não é atitude, não, é disposição. Porque tratar pessoas doentes não é fácil. A pessoa precisa estar disposta a querer fazer aquilo. E estar dispostas é assim, ó, é abrir tempo na agenda, é você fazer mais do que espera, né? É você estudar. Então, tem pacientes meus até hoje que eu estudo, eu fico assim, não, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Vamos voltar aqui na raiz. É gastar tempo, né? E a disposição é isso, né? Se a pessoa não tem isso, não vai dar certo. E tudo isso envolve uma palavrinha, Dri, vontade. Não envolve onde está a cidade, não envolve ter um celular, não, envolve só a vontade. Eu tenho vontade de, então o como a pessoa vai conseguir fazer. É interessante, né? Porque assim, até a iridologia, ela não precisa de muitas coisas, né? Não vai precisar de muitos recursos para que ela aprenda, né? Então, isso é importante. Se ela tiver vontade e uma internet, ela consegue, né? É isso, é, é isso. Ninguém Porque, segura, né? Ninguém segura uma pessoa altamente determinada, né? verdade, ela vai longe. Uma É, internet uma e hora a vai chegar. vontade de aprender, Uhum. né? E até mesmo no com conteúdo gratuito, né? Que você tem aí no YouTube, tem muita coisa, né? Para quem ainda não teve a oportunidade de olhar, tem muita coisa grátis mesmo para aprender, muita aula, e é aula assim riquíssima, né? Então, como a gente já está caminhando aqui para o final, deixa aí, Japri, então, as suas redes sociais, né? Como as pessoas podem te encontrar, Instagram, YouTube, né? Tem TikTok. Fala um pouquinho aí do que você, onde as pessoas conseguem mais informações sobre a iridologia. Então, a gente tem o canal do YouTube, né? Priscila Capelinho, a pessoa pode acessar lá, né? Então, a pessoa pode acessar. Também é o Priscila Capelinho no Instagram. Ali no Instagram eu posso dizer que a gente tem vários conteúdos diários, né? No YouTube a gente também tem, só que no YouTube a gente vai ter as aulas. O principal canal para a pessoa poder aprender, Dri, vai ser no YouTube. Então, o YouTube é Priscila Capelinho, a pessoa pode acessar. Ali ela vai ter acesso às aulas mesmo, né? E no Instagram é onde eu converso todo dia com a nossa audiência, né? Eu converso com a pessoa que está aqui, converso contigo, converso com todo mundo. Então, se a pessoa quiser uma ajuda, né, específica, então eu tô ali no Instagram. Ou ela quiser um conteúdo específico, né? Às vezes, por exemplo, eu quero saber disso. Então, lá no Instagram eu abro caixinha de pergunta todos os dias. Eu tô ali respondendo comentário, eu tô ali respondendo direct. Eu tô ali com uma atenção especial. E o Instagram também é Priscila Capelinho. Todos é o mesmo nome, né? Priscila, e o jeito é o mesmo jeito que tá aqui, ó, no nomezinho. É Cappelin. Então, Priscila Capelinho, você já vai conseguir me encontrar. Tanto no Instagram, no TikTok e no YouTube. E lembrando, né? O YouTube é onde tem as aulas que a gente falou, deixou claro que se essa pessoa quiser estudar, já que ela mora numa cidade remota, ou mesmo se não mora, né? Serve para tudo. A pessoa pode entrar lá e assistir, estudar, deixar o comentário, que eu mesmo vou estar ali para poder ajudar ela. Legal, Pri. Pri, então, muito obrigada por esse bate-papo de hoje. E fiquem de olho, logo vai ter outro bate-papo, né? Esse foi o nosso segundo episódio. A gente vai ficando por aqui, mas em breve vai sair novos episódios. E é isso aí, pessoal. Sigam a Priscila em todas as redes sociais. Tiver dúvida, vai lá, pergunta na caixinha que ela sempre responde. E eu fico por aqui, muito obrigada e até o próximo. Até. Tchau, pessoal.